Carlos Lamarca, coronel do Exército e general de brigada. Foi assim que o militar foi lembrado em homenagem no Memorial da Resistência, no dia 17 de setembro. Passa a fazer a luta armada contra a ditadura, se opondo ao regime de terrorismo de Estado que foi implantado em 64. O Lamarca, diferente de todos eles, como o coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, sargento Manuel Raimundo, os outros companheiros, Onofre Pinto, o sargento Darcy e tudo mais, são pessoas que são presas, são torturadas ou mortas e tal. O Lamarca, ele tem uma característica diferenciada. Ele é um oficial que não concorda com o crime de lesa pátria que fizeram em 64, quando dão um golpe a serviço dos Estados Unidos, e ele não é um desertor. Ele é um oficial que, junto com sargentos e cabas e soldados, sai do quartel para aderir à luta contra a ditadura. Lamarca foi assassinado há exatos 40 anos, mas ainda hoje há pressões para silenciar a verdadeira história e impedir o reconhecimento de Lamarca como um defensor do Brasil dos brasileiros. Ofensa à memória do capitão Carlos Lamarca, coronel Carlos Lamarca, comandante Carlos Lamarca, e a ofensa à própria família, quando tiram da Maria e do César e da Cláudia a possibilidade de ter a reparação econômica. E a reparação econômica, aqui tem vários companheiros que são anistiados, que foram reparados, não é o dinheiro que está importando. O que importa é o reconhecimento de que o Estado cometeu um crime contra brasileiros. Mesmo sem a família, fazermos uma homenagem a esses companheiros que tombaram e fazer um desagravo à família Lamarca, à figura do Lamarca, do Zequinha, do Otoniel Barreto, do Luiz Antônio Santa Bárbara e da Yari Alveberg. Neste 17 de setembro, familiares de desaparecidos, ex-presos políticos, militantes de esquerda, lideranças políticas e estudantes tornaram pública mais uma nova parte da história de Lamarca. Um pouco da realidade do que foi a experiência de Lamarca e Barreto, Zequinha e outros companheiros lá na Bahia em 1971. Assassinado no vilarejo em que vivia com a comunidade, em Buriti Cristalino, município de Brotas de Macaúbas, sertão da Bahia, Lamarca foi perseguido e morto em ação de agentes que não pouparam nem os moradores da comunidade. A casa da família Barreto é invadida, lá é assassinado o irmão do José Campos Barreto, o Otoniel Barreto, e o Luiz Antônio Santa Bárbara, que era um militante de Feira de Santana, que estava clandestino em Salvador, e estava lá realizando um trabalho. E daí Oderico, outro irmão do Zequinha, é preso, baleado, ferido, com 2 tiros, né? O pai do Zequinha, preso, torturado ali no centro do distrito, com toda a população vendo ele sendo torturado. E o pai de Barreto era nada mais, nada menos do que o juiz de paz ali da comunidade. Tudo aquilo, todo negócio que fosse feito, tudo que acontecesse ali, que tivesse o ok, a assinatura de seu Zé Barreto, estava validado, absolutamente ninguém questionava, era a pessoa mais íntegra e mais respeitada, e naquele momento sendo torturado em praça pública, todos vendo. Aí sai a perseguição até o dia 17 de setembro, quando em Pintada, que é um distrito do município vizinho, o município de Ipupiara, a polícia descobre Lamarca e Zequinha e são assassinados friamente. Lamarca quase que sem condições de andar mais, estava já enfermo e muito debilitado, né, por uma perseguição muito intensa por toda aquela região de Caatinga.
durante esse tempo todo aí de 28 de agosto a 17 de setembro. O documentário Massacre Buriti Cristalino, dirigido por Maria Sena e Roque Aparecido, revela que os moradores estavam com Lamarca e foram violentados e mortos. Que era de 5 minutos, eram 3 helicópteros, enquanto um levantava, o outro pulava. Esse lugar vai acabar, porque nós vamos soltar bomba aqui. Juro que tem pessoa que ainda tem dentro da memória que ainda vai voltar essa ditadura. Aí foi nesse intervalo aí, foi aonde eles conseguiram matar, conseguiram pegar Zequinha e Lamarca, lá na Pintada. Lá em Brotas, né, pessoas que dando parabéns para a polícia e tal, né. Eu sei bem que eu fui ver os 2 corpos. Estava coberto com um saco de estopa. Matar os outros inocentes, que ninguém deseja a morte para os outros, né? Mas matar injusto, que ele era a favor do pobre, que a gente sabia disso, mas o que é que vai fazer? Tem que quebrar, né? Durante muito tempo, o terror vivido naquela época assustou os moradores do vilarejo em Brotas de Macaúbas. Medo que o atual prefeito já está quebrando. Em Brotas de Macaúba, a ditadura acabou agora em 2008. Né? E durante esse tempo, as pessoas tinham medo, né, de falar sobre Lamarca. Poucas pessoas, né, conheciam Zequinha Barreto, o conterrâneo, né, porque é um assunto que instigava, que amedrontava. Com essa mudança política que aconteceu em Brotas, nós tínhamos o dever e a obrigação de fazer esse resgate da história de Brotas e da história do Brasil. E, para fazer isso, nós tínhamos que fazer um evento, né, para chamar a população para falar um pouco sobre o tema. Aí discutimos, né, através de Roque, Sena e outro companheiro que é Vladimir Organauskas, nós decidimos fazer o primeiro fórum do direito à memória e à verdade em Brotas de Macaúbas. E decidimos fazer, né, em 17 de setembro, o primeiro fórum do direito à memória e à verdade. Foi um momento em praça pública, onde tivemos as falas, né, e a sociedade ainda com a janela entreaberta, pouca gente na praça ainda, mas assim fizemos porque era um dever nosso. Né? E a partir disso fomos a Buriti também fazer um ato, juntamente com a Diocese de Barra, através do bispo Dom Luiz Caprio. Nós fizemos um ato em Buriti Cristalino, também um ato em Pintada, no lugar do assassinato de Zequinha e Lamarca. E durante esse tempo a gente vem sempre, né, tentando revivar a história, né, que a população viesse a participar mais, viesse a perder esse medo, né, de discutir e falar sobre o tema. Com a história de Lamarca, o Núcleo de Preservação da Memória Política avança na revelação de uma verdade que o país quer conhecer. Se a gente deixar para só a história oficial, ou vai demorar muito ou não sai do jeito que tem que ser feito. É contando para as pessoas, contando com o depoimento das pessoas que a gente pode revelar a história. O filme que foi mostrado aqui sobre Lamarca, Zequinha, Otoniel e Santa Bárbara, lá em Brotas de Macaúbas, fica muito claro, a população tem o que falar. A presença aqui tinha majoritariamente jovens, né, e tinha os participantes da luta lá atrás. É super importante essa ligação das duas idades. Os jovens que querem aprender e os velhos, os mais experientes, que querem passar a sua experiência adiante. Isso é fundamental, porque a luta do passado não é coisa do passado, é coisa do presente. Principalmente porque você vê como a ditadura matava, é como a polícia mata hoje. Como a tortura acontecia no passado, acontece hoje de novo. Então nós não podemos, de modo algum, dizer que isso é coisa do passado. Isso é coisa do Brasil, coisa do presente, para a gente não permitir que isso continue acontecendo no futuro. A maioria hoje dos grupos imperialistas internacionais olham para o futuro do Brasil como uma reserva deles. A América Latina está sendo uma reserva deles. E nós temos que, a nossa área militar sabe disso.
que tem que lutar, se organizar mesmo em defesa do futuro dos futuros brasileiros que vão nascer. Essa é a verdade. E o Lamarca é esse espírito militar que tem, como o Lott tinha, o Estrilac Leal tinha. Então são homens que eu tenho esse nome, está entendendo? O Zerbini, entendeu? Que foi perseguido porque defendeu o Jango, etc. Então essa área militar é que nós temos orgulho dessa área militar. Porque quando nós falamos da ditadura militar, não é a ditadura dos milicos, daqueles que estavam ligados aos grupos, vamos dizer, econômicos brasileiros, que estavam ligados e que fizeram aquele golpe militar. Uma das responsabilidades, vamos dizer, do mistério de não querer liberar os arquivos, é porque nós, brasileiros, ao ler o arquivo, nós vamos ver os homens que financiavam os fascistas da ditadura. É uma recontagem de uma história e é a prova de que a sociedade brasileira, de que o povo brasileiro é capaz de reconstruir a sua memória, é capaz de estabelecer a verdade sobre os fatos no período ditatorial. Ainda que não tenha sido instalada ainda a Comissão da Memória, Verdade e Justiça, já há muitos anos os trabalhadores brasileiros, a sociedade brasileira vem dando esforços e o Memorial da Resistência é a prova cabal de que é capaz de construir isso. Entrar em contato com essa parte da história, ouvir relatos que ainda não conhecidos por mim, isso daí ajudou a fomentar o que eu estou estudando agora, que é bem esse período, mais ou menos, e ainda eu vou entrar um pouco mais nesse assunto. Isso daí acaba alimentando o seu saber. A crueldade de como o regime ele tratou, né, a oposição. Acho que é o que mais ainda me marca. Não sei se é um certo romantismo que eu carrego, mas nessa área, né? Mas é o que mais me chama a atenção, ainda me choca. As crianças e mesmo os jovens têm que saber o que aconteceu no passado, como se deu toda essa história, todos esses acontecimentos e como foi lidado esses atos. Como se deu, né? Realmente essa parte da história. Não pode deixar que a memória se apague, porque muitas pessoas acho que ainda têm interesse que essa memória se apague para que não seja lembrada. A juventude, as crianças necessitam da preservação dessa memória para elas saberem como é lutar pelos seus direitos, construção da cidadania e tudo mais.